Olá, gente, bom dia. Estou com muita saudade de vocês. Um abraço a todos. Espero que todos estejam bem e assim permaneçam, ok? Bom, na videoaula que eu preparei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do islamismo. Acredito que vocês já tenham alguns conhecimentos baseados nas atividades que vocês já estão realizando, ok? Então vamos lá. Eu preparei alguns slides para vocês para facilitar a nossa explicação, ok? Então, primeiro, eu quero que vocês analisem o mapa que eu vou apresentar para vocês, ok? Esse é o mapa das religiões no mundo. Faça a seguinte pergunta: qual a religião que está presente em mais países? E a segunda religião que está presente em mais países? Se vocês responderam o Islã, vocês acertaram. Mas o que vocês sabem sobre o islamismo? Bom, acredito que vocês já devam ter algumas ideias iniciais. Para a gente poder trabalhar o islamismo, a gente divide ele em dois momentos, que seria o momento que a gente estuda a Península Arábica antes do surgimento da religião e após o surgimento dessa religião. Então vamos dar uma olhada no próximo slide. Bom, a palavra Islã, que dá origem ao islamismo, ela é uma palavra árabe. E o significado dela é submissão ou rendição a Alá. No caso da religião muçulmana, eles têm um único Deus, que é Alá, equivalente ao nosso Deus cristão. Aí vem uma dúvida se quem pratica essa religião, se ele pode ser chamado de muçulmano ou islâmico. Se a pessoa é adepta do Islã, eu não posso chamar ela de islâmico, é incorreto o termo. Aquele que segue a fé islâmica é chamado de muçulmano. Então eu coloquei aí, mas a título de curiosidade, tudo bem? Então eu quero que vocês observem esse próximo slide que mostra como é o lugar, tudo bem? Lembrando que a gente vai estudar como que era a região antes do surgimento do islamismo, ok? Então vocês vão observar que essa região é uma região muito seca, uma região árida, ou seja, de poucas chuvas. Essa região, ela era dividida da seguinte forma. Nessa região de deserto viviam algumas tribos nômades, ou seja, aquelas que não tinham moradia fixa. Essas tribos, elas eram chamadas de tribos beduínas, que eram aquelas que viviam do comércio, e era o comércio realizado no deserto através da caravana de camelos, tudo bem? E a segunda parte seria uma parte que é a parte das cidades, cujas cidades principais são Yatreb e Meca. Yatreb também é conhecida como Medina, tudo bem? Então havia as tribos beduínas que viviam no deserto e havia o pessoal da cidade, onde o comércio ele era mais intenso e a gente vai entender o porquê. Agora nesse próximo slide, vocês estão vendo o templo da Kaaba, ok? O templo da Kaaba, ela fica na cidade de Meca. Então aí eu coloquei alguns slides sobre o que era, tudo bem? Então na primeira imagem vocês vão ver a Kaaba, que traduzido para o nosso português significa pedra negra. Na mitologia dos muçulmanos, eles acreditam que essa pedra ela era branca como leite e foi entregue pelo arcanjo Gabriel a Maomé. Só que a pedra, com o passar do tempo, ela foi escurecendo
se tornando negra por conta do pecado da humanidade. Então ela é essa primeira imagem aí, um pouco estranha, diferente para nós. Segundo os cientistas, essa pedra nada mais é do que um meteorito, ok? Segunda imagem. Nessa segunda imagem a gente vê a caixa preta, que é onde a pedra fica guardada, ok? Quem é da religião muçulmana peregrina pelo menos uma vez na vida até esse templo, entra dentro desse cubo negro, que é feito todo de tecido, e dentro dele tem a Kaaba, que é a pedra, e toca nela. As pessoas acreditam que os pecados são diminuídos quando você toca nessa pedra. E na terceira imagem nós vemos o templo da Kaaba. Essa é uma imagem do templo atual, mas no período de Maomé, esse templo ele não abrigava somente a pedra negra. Ele abrigava cerca de 360 deuses. Como que era isso? Como que isso funcionava? Como eu falei para vocês no slide anterior, as tribos beduínas que viviam no deserto, era normal, era comum que cada tribo tivesse seu próprio deus, como se fosse um deus protetor de cada tribo. E o lugar onde eles iam cultuar esses deuses era no templo da Kaaba. Então o templo da Kaaba, além de reunir a pedra negra, ela reunia esses cerca de 360 deuses. Tudo bem? Quem controlava essa região eram os coraixitas, que também eram uma tribo, ok? Então, por conta desse templo, desses ídolos que estavam ali no templo, a existência desses ídolos levava com que as pessoas issem à cidade, tudo bem? E quando elas iam à cidade, ali elas praticavam comércio. Então, Meca era conhecida pelo templo e também pelo intenso comércio. Então, vamos pensar o seguinte: o comércio ele dependia da existência do templo, ok? Próximo slide. Bom, o fundador do islamismo foi Maomé, tá? O Maomé ele nasceu numa família pobre. Ele não foi criado pelos pais porque os pais morreram. Ele foi criado por um tio, pelo avô e depois pelo tio. Características de Maomé. Maomé ele foi comerciante antes de se tornar profeta. Então o que acontecia? Ele viajava nas caravanas de camelo por várias regiões. E os historiadores acreditam que nessas viagens ele entrou em contato com o cristianismo. Tanto é que a religião muçulmana ela é muito semelhante ao cristianismo, pois acreditam que Maomé, quando criou a religião, ele se inspirou no nosso cristianismo. Tudo bem? O que eu preciso que vocês percebam? Que Maomé ele acabou optando pelo cristianismo porque a religião que havia até então era uma religião que hoje a gente considera como uma religião cruel, porque era comum algumas tribos sacrificarem algumas crianças para os ídolos, jogavam elas no fogo para sacrificar aos ídolos, e isso entristecia muito o coração de Maomé. Então Maomé ele, pelo menos uma vez ao ano, ele se retirava e praticava um jejum, que é para entrar em contato com o mundo espiritual, né? E jejuava para que essa situação do infanticídio se resolvesse. Então ele foi para a encosta do Monte Hira, onde tinha uma caverna, e ali ele estava jejuando. Enquanto Maomé jejuava, ele afirma que ele recebeu a visita do arcanjo Gabriel. E este teria obrigado Maomé a criar uma nova religião, baseada naquilo que o anjo falava para ele, ok? Maomé ele era analfabeto. Quando acontece isso, ele tinha cerca de 40 anos. E ele consegue ditar
Ele gravou, né, na memória dele aquilo que o arcanjo falou e ditou para o cunhado dele que sabia escrever. E o resultado disso foi o Alcorão, que seria a Bíblia dos muçulmanos, ok? Tendo o Alcorão em mãos e os ensinamentos, Maomé começa a divulgar a sua religião. Então ele divulgava nos comércios, falando, ensinando, só que isso vai gerar grande problema para ele. O que vai acontecer então? Bom, falei para vocês que o templo da Kaaba era cuidado pelos Quraishitas. Por ironia, o Maomé ele era membro dessa tribo, tudo bem? Só que os Quraishitas eles começaram a se preocupar que o Maomé pregasse uma nova religião, porque essa nova religião falava da crença num único Deus. E os Quraishitas cuidavam de um templo que tinha mais de 360 deuses. Se a religião do Maomé fosse aceita pela população, acabaria esse comércio religioso, que era o que acreditavam os Quraishitas. Então eles começam a perseguir Maomé. Aí nesse momento nós vamos ter um dos acontecimentos mais importantes da história do islamismo, que é a chamada Hégira, que é o momento que Maomé foge de Meca, porque ele está sendo perseguido pelos Quraishitas, por causa da sua pregação monoteísta, a crença no único Deus, e foge para Yatreb, tudo bem? Que a gente conhece também como Medina. Então Hégira é esse acontecimento, a fuga de Maomé, ok? Por que é tão importante esse acontecimento? Porque é o momento que os muçulmanos escolhem para iniciar o calendário deles. Então o calendário deles se inicia quando o Maomé foge de Meca. Tudo bem? Vamos seguindo aí. Bom, vamos voltar um pouquinho que faltou uma informação. Quando o Maomé chega lá em Medina, ele continua a divulgar a religião dele. Só que ao contrário de Meca, a religião ela se espalha, as pessoas vão se converter na religião de Maomé. E Maomé, ele, sabendo que precisava retornar para Meca, ele monta um exército. Mas aí vocês podem perguntar, mas como Maomé monta um exército? Ele não é um militar, não é um governante, com quais recursos ele faz isso? Então, ele faz o seguinte... dentre os preceitos da religião, ele institui a ideia de jihad, que seria o esforço pessoal de cada muçulmano convertido ao islamismo em se empenhar para que mais pessoas se convertam à religião. E essa ideia ela acaba ganhando tal forma que as pessoas que se convertem à religião, elas vão montar esse exército Maomé com recursos próprios para levar essa religião para Meca, tudo bem? Então inicia-se uma guerra entre Medina e Meca, que dura cerca de 10 anos, e Maomé sai vitorioso. Quando ele domina a Meca, ele destrói os 360 ídolos e sobra apenas a Pedra Negra, que é cultuada até hoje pelos muçulmanos, tudo bem? Maomé se converte ao islamismo, cria religião por quando ele tinha cerca de 40 anos, divulga a religião por cerca de 20 e morre lá pelos 60 anos, tudo bem? Aí vai surgir uma questão para a religião, sobre quem iria suceder Maomé. Então vamos lá. Então o que nós vamos ter aí? Das pessoas que seguiam Maomé, nós vamos ter dois grupos, os sunitas e os xiitas. Os nomes, eles estão de acordo com aquilo que eles acreditavam, tudo bem? Então os sunitas, eles achavam que quem tinha que liderar a religião o líder ele tinha que ser escolhido através de uma votação. E vão ser chamados de sunitas porque, além da votação, eles acreditam que os muçulmanos não têm que seguir só o Corão ou Alcorão, né, que é a mesma coisa.
eles tinham que seguir, além do Alcorão, as Sunas. Então, Sunitas vem de Sunas, que é um livro também religioso, só que ele é inspirado na vida de Maomé. Tudo bem? O Alcorão é inspirado na revelação do arcanjo. E as Sunas na vida de Maomé. Já os xiitas, eles queriam que os sucessores de Maomé fossem parentes deles. No caso, Maomé ele já tinha um sobrinho chamado Ali, então eles queriam que ele a assumisse. E na língua deles, os partidários de Ali, aqueles que apoiavam Ali, eram chamados de xiitas. Tudo bem? E eles, ao contrário dos sunitas, não acreditavam em nenhuma outra revelação que não fosse do Alcorão. Tudo bem? Aí a gente tem o contexto atual de como está dividido o mundo muçulmano. Então os sunitas, eles representam 90% hoje dos muçulmanos. Os líderes religiosos são chamados de califa, e o livro sagrado é o Corão e a Suna, como a gente comentou no slide anterior. Já os xiitas, eles representam 10% dos muçulmanos, o chefe religioso é chamado de imã, e o livro sagrado é somente o Corão ou Alcorão. O que eu preciso que vocês entendam? Que quando Maomé ele se funda a religião dele, consegue que a religião encontre adeptos, a gente vai ver na Península Arábica a união da religião e da política. Então, nesses estados muçulmanos, não tem divisão de quem é chefe político e quem é chefe religioso. O estado é o estado religioso, onde o mesmo governante ele comanda os dois lados. Tudo bem? Quando Maomé faz isso, através da religião, como a gente já viu em alguns outros momentos, ele acaba unindo as tribos e unindo a população das cidades. Então ele vai criar o Estado muçulmano nesse momento. Tudo bem? Bom, gente, essa é a aula de hoje. Quero passar com vocês algumas questões para verificar o que vocês entenderam, para saber se vocês, até para vocês perceberem se vocês entenderam. Então aí nós temos duas perguntinhas. Que mudança política o islamismo trouxe para as tribos do deserto? E a segunda questão, na religião, que mudanças Maomé trouxe para as tribos árabes? Espero que vocês tenham entendido, né? A gente não tem muita experiência com aula online, mas dá para desenvolver. Eu acredito que é uma ferramenta que dá para a gente ir aperfeiçoando e ajudando vocês nos estudos. Bom, gente, é isso. Um abraço bem forte de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau!